Audiobook Mãos de Chocolate, de Kátia Barbosa. Capítulo 1. Lembranças. Ramon estava para chegar. Nos últimos tempos, víamos-nos todas as tardes. Eu sempre esperava ansioso por aqueles momentos, para que pudéssemos conversar e decidir os passos seguintes do nosso trabalho. Nesse dia, porém, eu sabia que algo muito especial iria acontecer. Tornamo-nos amigos há 6 anos, quando então nos reencontramos após quase 20 anos. Havíamos nos conhecido quando era criança, mas não tivemos contato naquela época. Pelo contrário, tivemos um problema bastante desagradável. Durante muito tempo, eu não consegui firmar a lembrança que tinha de seu rosto. Éramos muito pequenos naquela época. Muita coisa se apagara de minha mente. Das lembranças do orfanato em que vivíamos, não restara muitas memórias. Porém, uma ficou intacta. Uma briga que tivemos, briga feia. Coisa de criança, mas que tinha me valido 3 dias de castigo. Tudo porque eu o chamara de Frutinho. As irmãs não me perdoaram facilmente. Para ele, que me havia quase quebrado um dente, o que sobrou foi apenas um puxão de orelha. Mas eu fiquei de castigo. Porém, entendi naqueles dias, depois de infindáveis sermões de irmã Marian, o valor do respeito ao próximo. Irmã Marian, uma senhora de uns 50 e poucos anos, é a mais doce lembrança de minha infância. Era diretora e durante todo o tempo em que permaneci no orfanato São Luís, nunca houve um dia sequer em que ela tivesse levantado a voz para qualquer um de nós. Os castigos que nos aplicava eram, na verdade, um bálsamo em nossas almas. Ela nos ensinava, colocando-nos em seu colo, o valor da amizade, do amor ao próximo e, principalmente, a necessidade que tínhamos uns dos outros naquele lugar. Dizia que, por onde quer que pudéssemos andar, sempre teríamos as lembranças vivas dali, e que devíamos fazer com que cada uma dessas lembranças fosse a mais linda possível. E sempre quando fazíamos algo errado, nos incentivava a fazer uma coisa bem acertada, muito boa, para que apagássemos aquela lembrança ruim que pudesse ficar por causa do ato praticado anteriormente. Esse era o nosso castigo, fazer uma coisa boa para cobrir e apagar a coisa ruim. E eu procurava sempre usar essa tática. Depois que aprontava alguma coisa, corria para fazer o bem, o que me fazia sentir melhor. Porém, a lembrança de minha ofensa a Ramon nunca saiu de minha memória, por mais coisas boas que eu fizesse. Não porque ele houvesse me dado um murro que me inchou o rosto por uma semana, mas porque depois disso ele passou a ser um menino muito triste. Eu queria remediar a situação, porém o orgulho não deixava. Via-o pelos cantos, cabisbaixo, solitário. Tinha vontade de pedir-lhe desculpas, mas nunca o fiz, por orgulho, e também por medo de apanhar novamente. Eu falava com a irmã Marian sobre isso, e ela me incentivava a ir me desculpar, mas eu não conseguia. Não tinha coragem. Entretanto, para deixá-la mais feliz, prometi que o faria. Ele já estava lá quando eu cheguei. Era realmente um garoto muito estranho. Nessa época era muito falador, mas sua voz não era como a dos outros meninos que eu conhecia. Era um misto de voz masculina e feminina, que produzia um som não muito agradável aos meus ouvidos. Ele me incomodava, mas não havia, na verdade, nenhum motivo para que eu não gostasse dele. Lembro-me que era ele quem ajudava na cozinha. Preparava, junto com Turia, a cozinheira, uma moça muito jovem que trabalhava voluntariamente no orfanato, o alimento de todos nós, e por isso os meninos viviam rindo pelos cantos, dizendo que ele era Frutinha. Nenhum deles, entretanto, chegou a ter coragem para falar diretamente a ele. Tinha que ser eu. Nunca pensei que Ramon fosse se ofender tanto. Eu nem sabia direito o significado de um Frutinha, e para mim não havia motivo para tanta tristeza. Não entendia naquele tempo o que poderia significar para ele. Alguns meses depois, tivemos a notícia de que Ramon iria embora. Havia sido adotado por uma família que se encantou com seu jeito de ser. Os
meninos riam e debochavam, dizendo que a menininha ia embora e outras coisas mais. Na verdade, era puro despeito, porque o que todos nós sonhávamos era conseguir ser adotados. Eu não achei nem um pouco engraçadas as brincadeiras, principalmente porque, ao sair, ele me lançou um olhar tão estranho que até hoje, quando fecho os olhos, posso vê-lo me olhando. Por muito tempo, durante minha infância, chorei baixo, sentindo aquele olhar nos meus, me dizendo: você é o culpado por eu estar indo embora, deixando minha verdadeira família. O remorso me corroía e esse foi um sentimento que me acompanhou por muito tempo. Uma vez ouvi a história de uma moça que sempre se culpava por ter negado pão a uma menininha quando ainda era criança. Depois disso, tentou apagar o remorso servindo comida aos pobres, mas mesmo assim nunca conseguira esquecer o que aconteceu. Eu me enquadrava na mesma situação. Acho que doeu mais em mim a ofensa